aqui no museu. Hoje a visitação tá cheia, tem muita gente. Aqui. Tudo em miniatura. Ó, tudo em miniatura, que coisa bonitinha. Dá até vontade de entrar aí, né? Tudo joinha, tudo em miniatura. Muito legal isso. Tudo miniatura, tudo. Ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tudo miniatura da fazenda. Aí, ó. Que legal.